disse. Jesus se aproximou deles e disse, preste atenção, você que não está com a Bíblia, ou você que está trabalhando e ouvindo essa pregação, são as últimas palavras de Jesus no Evangelho de São Marcos. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Somente esse trechinho. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Nós estamos sobre a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é estar sobre a autoridade de alguém, hein? Hoje nós temos aí um presidente, temos um governador do nosso estado, temos um prefeito da nossa cidade. Estamos sob a autoridade daquela pessoa. E até que acabe o mandato daquela pessoa, nós estamos sob a autoridade dela. Não adianta. Só que a autoridade, ela jamais passará. É diferente. Estaremos sempre sobre o domínio de Deus, sobre o senhorio de Deus, sobre a autoridade de Deus, sobre o olhar de Deus, quer queiramos ou não. Dá para você, por exemplo, parar de respirar? Você acordou hoje, estava meio angustiado, chateado e disse, eu não quero saber do ar na minha vida. Então, eu vou fechar o meu nariz, a minha boca, faz a experiência, vai, um pouquinho só, tá? Para não perder o fôlego. Faz a experiência. Não respirar. Hoje eu decido não respirar mais. Eu briguei com o ar. Eu não quero mais dele. Dá para você ficar assim? Dá para... Eu quero o sol na minha vida. Adeus para um subterrâneo, vou viver numa caverna, mesmo estando na caverna, mesmo estando sobre o esconderijo, o sol estará lá, aquecendo a terra, coordenando a natureza, ele estará lá. Não dá para viver sem ele. É assim a presença de Deus na nossa vida, não dá para viver sem ela. E não dá para a gente dizer que a gente não quer. Não acredita em Deus, né? Como muitos falam, eu não acredito, eu não quero vê-lo, eu não quero saber dele, a minha vida não está sob o domínio dele. Mentira, ele está. Você que está aqui está sobre o domínio de Deus, sobre o senhorio de Deus, e aqueles que estão lá fora curtindo as festas, as festanças e tudo mais, também estão sobre o senhorio de Deus. Porém, com uma diferença. Você dá liberdade para Deus realizar o plano dele, o projeto dele na sua vida. A outra pessoa não dá liberdade. Então Deus, mesmo tendo domínio sobre o mundo, respeita a escolha daquela pessoa. Ela escolheu viver sem mim. Ela não tem para que ela faça a escolha dela. Mas a minha misericórdia ainda está sobre ela. Não dá para fugir, não dá para virar, não dá para ficar sem Deus. Você não tem como ficar. Você está sobre o senhorio de Deus. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Você, neste momento, está sobre o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem alguém mais forte que você. Forte do seu lado. De homem desse mundo, por exemplo, hoje, né, como está sendo tão falado, né, se fosse amigo aí de um juiz do STF, né,
Estou bem, né? Estou protegido. Não, você está sobre o domínio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim você está protegido. Aí sim você pode realmente dizer: eu sou um vencedor, eu sou uma vencedora em Jesus. Não adianta você querer se esconder, como eu dizia. Como diz lá o Salmo 138 ou 139, você pode pegar comigo. Você pode até tentar se esconder de Deus, né? Mas esse salmo é tão bonito. O Salmo 138 ou 139, algumas. O meu é 139. Eu posso até querer me esconder de Deus, eu posso querer fugir, eu posso querer viver nas trevas, eu posso querer viver no mundanismo, mas nem lá, nem no pior buraco deste mundo, você vai conseguir se esconder da face de Deus, porque o Senhor tem autoridade no céu e na terra e nos infernos. O Senhor tem autoridade em todo o mundo, Ele é o Senhor. O Salmo 138 ou 139 diz assim, e ele diz para você e para mim também: Senhor, o Senhor me conhece, me examinas, sabe até quando eu me sento e quando eu me levanto, quando eu me deito nervoso, quando eu fico chateado, quando eu deito em pecado mortal, quando eu deito na paz do Senhor, quando eu acabei de deitar e já briguei com meu esposo, com a minha esposa, quando eu deitei e fiz coisa errada antes, o Senhor sabe de tudo, quando me sento e quando me levanto. Se eu estou cansada, se eu estou abatido, se eu estou doente, Ele sabe. Sabes, quando me sento, eu me levanto, penetras de longe os meus pensamentos. Aquilo que você acabou de pensar, Deus já viu. Não adianta. Ele já viu. Já sabe o que você planejou. Você pensou mal do outro, você reparou no outro, Ele já sabe. Penetras de longe os meus pensamentos e distingues meu caminho e o meu descanso. Sabe todas as minhas trilhas, as trilhas boas e as trilhas ruins, os caminhos bons, os caminhos ruins, as escolhas boas, as escolhas ruins, os caminhos escuros, os caminhos iluminados. Deus sabe, porque Ele é o Senhor. E Ele vai dizer: nenhuma palavra ainda chegou na sua língua, nem aquele palavrão que você estava pensando em dizer, aquela fofoca que está ali ainda rolando no seu pensamento, o Senhor já conhece. A palavra não chegou na minha língua e tu, Senhor, já a conheces. Por trás, pela frente, me envolves e pões sobre mim a tua mão. Para mim, tua sabedoria é grandiosa. Alta demais, eu não entendo, diz o Salmo. E aí, com quem não conhece, né? Essa palavra: para onde irei então longe do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subo ao céu, lá estás. Se desço num abismo, aí te encontro. Se estou na igreja, lá estás. Se estou no abismo, lá estás também. Se desço naquele lugar mais sombrio, fedido, sujo, para usar uma droga, para cometer um malefício, cometer um adultério, lá o Senhor está e lá Ele te viu. E diz, né? Se utiliza as asas da aurora, quero fugir, quero ir aos confins do universo, morar nos confins do mar, diz a palavra. Lá também tua mão me guia e me segura tua mão direita. Não adianta você querer fugir do Senhor, Ele está com você. Não adianta você querer se esconder. Eu ouvi um dia de um rapaz, testemunho muito forte. Ele dizia que ele estava tão drogado naquele dia, que ele estava
tirar a vida e estava já planejando tirar a sua vida. Quando ele realmente disse, eu vou tirar minha vida, e começou a ter uma atitude concreta para tirar a sua vida, o Senhor apareceu para ele no abismo da droga, onde ele estava, da morte, da escuridão. O Senhor Jesus apareceu a ele. Ele viu Jesus. Ele viu Jesus naquele momento. E naquele momento, ele teve um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo ali aprisionado pelo mal. Ele realmente envolvido numa vida obscura. Jesus apareceu para ele no fundo do poço, na lama, na escuridão, naquele lugar fedido onde ele se encontrava. Porque ali também o Senhor reinava. E ali Jesus queria realizar uma obra nova na vida daquele irmão. São as nossas orações, meus irmãos. Quando a gente reza o nosso terço, quando a gente vai à missa, faz adoração, e nós rezamos pelas almas mais perdidas, nós rezamos pela salvação do mundo. Deus se utiliza, Ele intervém naquele que está no fundo do poço. E talvez no momento em que aquele jovem estava ali, naquele lugar sujo, fédido, naquela porcaria de vida, ele talvez tenha respirado. Ali, o Senhor. Ele é o Senhor. O demônio pode até acorrentar algumas pessoas. Aliás, a gente pensa que ele acorrenta, mas ele não consegue. Porque é como se ele estivesse prendendo alguns de nós numa cela, mas ele tirasse a chave. O carcereiro está lá, mas você pode sair quando você quiser, porque quem domina a sua vida não é o demônio, quem domina a sua vida é Jesus Cristo. O Senhor deste mundo e dessa terra é Jesus Cristo. Só Ele tem o poder. E Ele pode até fazer com que você pense que você está encarcerado na bebida, que você está encarcerado na pornografia, que você está encarcerado numa vida desregrada, que você está no fundo do poço, que você não consegue se libertar. Ele faz com que você pense que você está amarrado naquilo outro, naquela pessoa, naquela situação. Na verdade, você não está. Pode sair, porque quem comanda a sua vida é Jesus Cristo, não é Ele. Ele faz com que você acredite que você está no fundo do poço, que você não tem mais jeito. Mas a porta está aberta, é só você querer sair. Sai, meu irmão. Sai, é só você querer sair, é só você se levantar e ir. A porta está aberta. Aliás, a porta da casa do Pai sempre está aberta. E o Pai sempre está esperando um filho voltar. A porta da casa do Pai está aberta, então volta. Volta, sai dessa prisão, volta, sai, porque o demônio não é o seu senhor. O vício não é o seu senhor. Não é. O dinheiro não é o seu senhor. A pornografia, ela não domina sobre você, ela não tem o senhorio da sua vida. Quem domina sobre você é nosso Senhor Jesus Cristo. Levanta seu braço e diga: Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Salvador. Jesus Cristo é o Senhor da minha história, do meu passado, do meu presente, do meu futuro. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Amém. Você acredita nisso? Que a sua história pode até estar no fundo do poço, lá no abismo, mas, porém, Jesus continua reinando sobre ela. E é só eu querer. É só
eu dar o meu sim para Deus hoje e agora, Ele vai me salvar. Ele vai me libertar. Ele vai me retirar do fundo do poço. Quero que você pegue Deus. O Senhor já te... O Senhor já... É... Vou para a Galiléia. Era preciso que ele ali coisa tinha dado José. O dom de Deus. Também sedento. Perfeito, perfeito, né? Sede de Deus. E Deus tem sede da gente sempre. Perfeito. Por isso que para que você demonstre que o seu coração está vazio, que sedento de Deus. Ali havia uma mulher sedenta de Deus, sedenta de algo novo, que foi ao poço ao meio-dia. Naquela região, gente, no calor que faz ali naquela região, ir no poço do sol quente, pegar água, é só quem precisa mesmo sair naquele momento. É como nesses últimos dias aqui, não essa semana, mas alguns dias atrás aqui em Cachoeira Paulista, a gente às vezes andava de carro, né, pelas ruas, a gente não via quase ninguém andando na rua, porque o sol estava tão quente que andar na rua, a gente já sentia uma aflição, um calor tão grande, a gente passa mal. Então, se ela a palavra vai dizer, porque ela tinha vergonha, ela se escondia, tinha vergonha, vivia uma vida de esconderijo.
as fofocas daquela redondeza, daquele povoado. Tudo que nos leva, tudo aquilo que a gente faz no escuro, nos leva ao não vem de Deus. Preste atenção. Quando uma pessoa, a sua esposa, ela faz de tudo para se esconder, não é? Quando a pessoa vai roubar dinheiro, é corrupta, faz pagar os dela. Engano, é que terreno baldio. Mas que não adianta a gente se esconder. Ela continua. Eu não tenho nem sequer e o poço é fundo.
sim, é verdade. Que a gente, diante de Jesus, é rasgar a nossa verdade. Não adianta a gente se você esconder o que você fez. Não é rasgar. Jesus, eu reconheço. Como ela, eu realmente, o Senhor disse a verdade. Eu tive 5 maridos. E aquele com que eu estou hoje, não é o meu marido. Interessante, não é? Ela rasgou o coração para Jesus, para que ele pudesse ter o espaço para fazer uma transformação na vida daquela mulher. E ele fez isso. Agora veja que interessante, né? Quantos maridos aquela mulher teve? 5, né? Contou? 5. 5 maridos. Mas Jesus disse que tinha mais um, né? Que estava com ela, né? Aí você conta quanto? 6. Quem era o homem que tinha se aproximado dela naquele dia? Como o 7º homem da vida daquela mulher, quem era? Jesus. Todos os outros homens não eram os senhores da vida daquela mulher. O 7º homem que apareceu na vida daquela mulher era nosso Senhor Jesus Cristo. Para você ter uma ideia, o número 7 na Bíblia, ele diz da perfeição. É o homem perfeito. É Deus chegando na vida daquela mulher. É o Senhor tomando conta da vida daquela mulher. Ela já tinha desperdiçado a vida dela com outros homens, outros senhores, outros momentos afetivos, né, envolvimentos que ela teve. Mas o Senhor chegou na vida dela como o 7º. E aí sim, ele mudou a vida daquela mulher. O 7º homem. A perfeição, o Senhor. E este homem, esse Deus, esse Senhor precisa chegar na minha vida e na sua vida. É o perfeito. É Ele que precisa ser o meu Senhor. Olha, eu sou casada, gente. Tenho 2 filhos. Sou casada. Amo meu esposo, os meus filhos. Mas eles não são os senhores da minha vida. Meu Senhor é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu moro numa comunidade. Tenho autoridade sobre mim, que eu respeito. Mas o Senhor da minha vida é Jesus Cristo. O Senhor da minha vocação é Jesus Cristo. Não são as pessoas. É Ele quem comanda a minha vida. Mas uma coisa interessante, que muita gente também não conhece, não sabe, é que os samaritanos, eles adoravam alguns deuses. Eles tinham vários ídolos. Se a gente pegar lá no Antigo Testamento, lá no livro de Reis, se a gente pegar o livro de Reis, no capítulo 17, no versículo 24, ou lá do início, nós vamos ver ali e ler que os samaritanos, eles adoravam várias divindades. Eles buscavam a várias divindades. Porque a Samaria, o rei da Samaria, invadiu os territórios de Israel. E junto com essa invasão, ele levou aquele povo à idolatria. Quando Jesus, ali no Evangelho, se refere também aos maridos daquela mulher, ele também estava se referindo aos deuses do povo samaritano. Ou seja, não era somente a vida afetiva daquela mulher, era a religião que ela tinha. Eram as divindades que o povo dela estava acostumado a adorar. Se você pegar 2 Reis, capítulo 17, versículo 24, você vai ver ali, o rei dos assírios trouxe gente da Babilônia, olha só, de Cuta, de Ava, de Emate, de Sevaim, e os instalou nas cidades da Samaria, no lugar dos israelitas. Eles tomaram posse da Samaria e passaram a habitar
no meio dessa cidade. E habitando ali, ao habitar ali, não veneravam o Senhor. Está vendo? A palavra vai dizer, eles começaram a corromper a vida dele com outros deuses, também naquele território. Por isso que os judeus tinham tanta aversão aos samaritanos, porque sabiam que eles veneravam vários deuses. Quais os deuses? Os deuses da Babilônia, os deuses de Cuta, de Ava, de Emate, de Servaim. Olha aí os maridos da samaritana, os 5 maridos, Babilônia, os deuses de Cuta, de Emate e de Servaim. E cada um deles, gente, tinha uma divindade e uma ação ali no meio deles. Por exemplo, eles dizem que os deuses da Babilônia eram os deuses das esferas sexuais, da sexualidade, da pornografia, da depravação. Então eles adoravam uma divindade da depravação, os deuses da Babilônia. Os deuses, por exemplo, ali de Cuta, né, da região, eles adoravam as reclamações, as murmurações, as fofocas. Eles viviam nas intrigas, né? Era o Deus que semeava as confusões no meio do povo. Um Deus da samaritana. Talvez seja um Deus que domine a nossa vida, né? Talvez na minha, na sua, na vida de tanta gente, tem deuses aí dominando nas esferas sexuais, na pornografia. Talvez o seu Deus seja ali aquele site que você não consegue desvencilhar dele. Talvez seja o Deus hoje que está amarrando a sua história. Talvez o Deus que esteja amarrando a sua história hoje seja o Deus da confusão. Você nem sabe de onde nasce a confusão, mas você está sempre metido na confusão. O Deus da sua vida é tornar a sua vida confusa e a vida daqueles que você ama. Talvez o Deus, como um outro aqui, seja o da corrupção, do dinheiro, das riquezas. O Deus que está dominando a nossa vida é o Deus da riqueza. Você não fica sem aquela gana de gastar dinheiro, tem apego ao dinheiro, ou nem sabe lidar com o dinheiro. A sua vida está tão atrapalhada que você está cheio de dívidas, porque Jesus Cristo não está sendo o seu Senhor. Quem está sendo é o dinheiro, as preocupações, as contas, os pagamentos. E aí por diante. Todos os deuses da Samaria hoje, gente, estão espalhados pelo nosso país, fora dele, né? Tem pessoa que está adorando hoje o celular. Pega o seu celular aí, vai, pega. O meu está lá na minha bolsa guardado, senão eu pegava. Pega o seu celular, né? Faz de conta que você está, neste momento, dando o seu celular, doando o seu celular, vai, né? Qual é o sentimento que vem ao seu coração, hein? Ou então, né, caiu no chão aqui no centro de evangelização, quebrou, acabou. E aí? O que você sentiu, né, de imaginar essa história? Ou ainda, né, aqui talvez não, se Deus quiser não, mas alguém pegue o seu celular, roube o seu celular. Qual a reação que você tem? E se a gente propôsse hoje você ficar essa segunda-feira o dia inteiro sem colocar o dedinho lá no celular, hein? Qual é o sentimento que vem? Se está doendo, meu irmão, alguma coisa está errada. Talvez aí pega o seu celular, olha para ele, diz para ele: você não é o meu Deus. É isso. Você não é o meu Senhor. Meu Senhor é nosso Senhor Jesus Cristo. Você não me domina, não me dominará. Eu não pertenço a você, eu pertenço a Jesus. Eu tenho certeza que daqui a algum tempo, né, eu acho que hoje já foi o início, nós vamos ter acampamentos de libertação, onde nós vamos ter que rezar pela libertação do celular, né? Que tem gente que nem no banheiro desgruda dele, né?
Eu não sei que graça tem entrar no banheiro com o celular, né? Primeiro que as nossas mãos ficam sujas, né? Aí depois a gente começa a teclar ali ficam as bactérias. Eu acho que se a gente fizer um teste de bactéria ali nas telas do celular, né? Passasse aquele cotonetezinho para fazer aquele teste, para ver se crescem fungos e bactérias numa lâmina e tudo mais, a gente ia ficar horrorizado. Porque tem gente que não desgruda do celular nem quando está no banheiro. Já virou o seu Senhor. Quanto tempo você fica nele, hein? Tem gente que fica o dia inteiro, que sabe da vida de todo mundo. Claro, ele é um instrumento, é um instrumento de evangelização? É também. Mas ele não pode ser o Deus da minha vida. Ele não pode ser o Deus, né? Assim como pessoas que nós amamos, nós não podemos endeusá-las. Por melhor que a pessoa seja, por mais santa, nós não podemos endeusar ninguém. Ele é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor. Nós não podemos endeusar ninguém. Tem gente que quando pede um namorado, né, morreu. Ou ainda, com todo respeito e misericórdia, alguém muito querido da sua vida morreu. Foi para a eternidade, está na casa do Pai. E a pessoa morreu aqui também. Por quê? Porque de tal forma a vida dela eram aquelas pessoas, ou aquele emprego, ou aquele salário, ou também as facilidades que você tinha. Ou você não consegue ficar um mês sem comprar uma roupa nova. Você está endeusando a moda, as lojas. Ou então a comida, né? E aí nós nos colocamos todos. A gente sabe que aquilo faz mal para a gente, que aquilo está adoecendo a gente, e a gente come, né? O Deus do ventre aqui, ó, né? Quem domina a sua vida é aqui o bucho, né? Está dominando, você está percebendo? Ou então aquilo que está dominando está sendo o seu Deus. Hoje é a vontade de falar. Se você não encontra o irmão naquele dia, um parente, um vizinho para falar, parece que não solta e não liberta. É o seu Deus. O seu Deus hoje. Qual é o Deus que está dominando a sua vida? Hoje o Senhor nos trouxe essa palavra da samaritana. E em relação aos samaritanos, os deuses da Samaria, os amores da samaritana, o que a levava ao esconderijo, que não a fazia feliz. E os deuses que dominam a nossa vida, às vezes não trazem felicidade alguma para a gente. Só Jesus Cristo, só Jesus Cristo. Eu disse, eu amo a minha família, eu amo meu esposo muito, eu amo meus filhos, mas eu digo para vocês, se não é Ele na minha vida, se não é o Senhor, eu não sou uma pessoa feliz. Eu posso ter tudo, posso ter uma família feliz, como eu tenho, graças a Deus. Posso ter um trabalho que eu gosto de realizar. Eu posso ter aquilo que eu preciso, como Deus me dá dentro da comunidade Canção Nova. Porém, se na minha vida, Jesus Cristo não for o centro, eu não serei feliz. Se o centro da minha vida for, por exemplo, cantar, né? Fazer show, não é o centro da minha vida. Pregar, também não. A gente faz porque o Senhor nos incumbe disso. Ele nos pede. Mas quem faz a minha alegria todo dia é Ele. É nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são os maridos que você hoje, do qual você precisa se divorciar hoje, hein? Não estou falando do marido que você está casado com aliança no dedo, não, tá? Você entendeu bem, né?
Não estou mandando ninguém divorciar aqui não, pelo amor de Deus. Mas quais são os maridos, como o da samaritana, dos quais você precisa de se divorciar? É o celular do qual você precisa se divorciar hoje, né? Talvez seja. É o cigarro, é a bebida, são os programas de televisão que às vezes vão enchendo você com tantas coisas. Talvez você precisa se divorciar daquela série que você está assistindo ali, né? Aquela série que você está assistindo, não virou o Deus da sua vida, que você não pode perder, porque antigamente a gente pregava aqui e falava das novelas, né? Você tem que se divorciar das novelas. Hoje a gente não pode mais pregar só sobre as novelas, porque tem os seriados, né? E que vem uma nova temporada, e que eu não posso perder. O que é que isso está, no que isso está preenchendo a sua vida, hein? Na vida da samaritana, a vida que ela tinha, aqueles jarros, aquela água não saciava o jarro da vida dela. Você tem que preencher o jarro da sua vida com Jesus, com o Senhor Jesus. É Ele que precisa reinar sobre a sua vida, porque senão você vai se tornar um escravo do demônio. Você vai ficar na cadeinha dele, com a porta aberta ainda, sendo escravo do demônio. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você não sente tentação, São Gregório, ele vai dizer assim: se você não sofre tentação, é porque o demônio já é o seu amigo. Ele não está nem aí com você, né? Se você não tem tentação, é porque ele já dominou a sua vida. Então vigie a sua vida, não deixe se escravizar por Deus. Vigie aí a sua cabeça, coloca a mão na cabeça. Vigie os seus pensamentos, para que eles não se tornem palavras. Vai dizendo: Senhor, eu quero vigiar os meus pensamentos, para que eles não se tornem palavras. Não é verdade isso? Não começa aqui e depois não sai por aqui? É ou não é? Começa aqui, sai por aqui. Vigia as suas palavras, coloca a mão na boca. Vigia as suas palavras. Vigia a minha boca, Senhor. Vigia a minha boca, para que ela não se torne uma ação, para que eu não fale o que eu não deveria falar, e a minha boca me leve ao pecado. Diz de novo: vigia, Jesus, a minha boca, para que ela não se torne uma ação na minha vida, né? E agora diga assim: vigia a minha ação, Jesus, aquilo que eu faço, para que não se torne na minha vida um hábito. Olha que perigo. Nasce aqui, vem para cá, se torna uma ação, se torna um hábito, porque começou aqui. Nenhum pecado de adultério começa já no encontro, ele começa aqui. Aí depois ele vai para as palavras e para as ações, e depois ele se torna um hábito. Nenhum roubo, corrupção começa de uma ação, ele começa aqui. A pessoa começa a se questionar em algumas coisas, começa a falar e começa a agir e se torna um hábito. Vigia, Senhor, o seu hábito. Vigia, diga a Ele: vigia, Senhor, o meu hábito, os hábitos que eu já tenho, para que eles não corrompam o meu caráter. Veja aqui, que bonito isso. Começa aqui, vai para a boca, né? Fala, vira uma ação, vira um hábito e vira o caráter da pessoa. Você se torna aquilo que você começou lá atrás, porque você se deixou dominar por ele. Precisa começar aqui, no seu pensamento, na cabeça, vigiar os seus pensamentos. Jesus, reina aqui na minha cabeça. Reina aqui, Jesus, reina aqui na minha cabeça.
Jesus vai dizer lá em Lucas 11, ele não vai dizer assim, que o olho é a lâmpada da nossa alma? Não é? Não é aquilo que a gente enxerga e começa a ver aqui e a imaginar na cabeça, que começa a corroer o nosso coração e se torna um hábito, se torna uma ação na nossa vida? Vigia aquilo que você vê. Você está vendo demais coisas na internet. Vigie o que você está vendo, para não corromper o seu caráter, para não chegar naquilo que vai dizer lá em Isaías capítulo 5, e diz assim, olha o final de tudo isso: ai daqueles que dizem que o que é bom, ai dos que dizem que é bom aquilo que é mal, e que dizem que é mal aquilo que é bom, que põem as trevas no lugar da luz, e a luz no lugar das trevas, que põem doce no lugar do amargo, e o amargo no lugar do doce. É o final, né? É o caráter corrompido. É aquela pessoa que deixou aquele Deus tomar conta da vida dela, a tal ponto que ela diz assim, não, isso não tem problema. Nossa, isso super normal, super normal. Aí eu repito a frase de São Gregório, né? Se você não tem tentações, é porque o demônio já se tornou o seu amigo, é porque você já tem o hábito, porque o seu caráter já está sendo corrompido. Você não vigiou o pensamento, a palavra, a ação, o hábito, e aquilo se tornou você. Ou seja, você foi corrompido, né? E aí, como diz em Isaías, você está achando tudo aquilo que é mal, não tem problema, é o que muitas pessoas estão vivendo nesses dias. Não tem problema eu sair com mulheres, mesmo sendo casado. Não tem problema eu cair na rua, ficar bêbado, fedido. É festa, é alegria, eu tenho que aproveitar. Não tem problema, é só um pouquinho de dinheiro, eu mereço esse dinheiro, mas esse dinheiro não é seu, não foi destinado para você. Não, mas sabe, eu tenho direito, você foi corrompendo você mesmo, você foi deixando os deuses tomar conta da sua vida. Você foi deixando que outros deuses tomassem conta de você e corromperam o seu caráter. E hoje o Senhor está te chamando de volta a professar a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vida, a sua história em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor, e Ele é o Senhor das minhas ações, das minhas palavras, dos meus pensamentos. Ele é o meu Rei e o meu Senhor. É isso que você deseja? É? Que Ele seja o Senhor da sua vida? Então, algumas coisas vão precisar mudar a partir de hoje. Algumas coisas vão precisar ser transformadas na sua vida. O Papa Francisco nos diz assim, que a primeira etapa para que o senhorio de Jesus aconteça na nossa vida é reconhecer Jesus. Você reconhece Jesus ou não? Sim. E diga forte, Jesus Cristo é o Senhor. Eu o reconheço, eu o adoro, eu o amo. Ele é o meu Senhor e Salvador. É o primeiro passo. Reconhecer Jesus Cristo. Foi o que Ele fez com a samaritana. Ele foi fazendo um caminho para chegar no coração dela, para que ela reconhecesse Jesus. O segundo passo é adorar Jesus. O segundo passo é você buscar a Ele, adorá-lo, louvá-lo, bendizê-lo. Ter uma vida de adoração, uma vida de uma pessoa que vai à igreja, que reza, que pega a palavra, que louva a Deus. Alguém que adora nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro passo, reconhecer Jesus. Ter um encontro com Ele. Segundo passo, adorar Jesus. E o terceiro passo, que foi aquele também
que a mulher samaritana fez? Seguir Jesus. Depois que ela, se você voltar na palavra, depois que Jesus colocou o dedo na ferida dela, que ela reconheceu os deuses da vida dela, os maridos, os amores, ela acreditou em Jesus. E ela pediu a água viva e reconheceu: vejo que o Senhor é um profeta. Vejo que o Senhor é um profeta. E aí ela continua o diálogo, até que Jesus mesmo se revela a ela. A mulher disse: eu sei que virá o Messias, isto é, o Cristo. Quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas. E aí ela disse: sou eu, aquele que fala contigo. Jesus se revelou a ela. Se você pegar a passagem lá de João capítulo 4, depois a mulher foi fazer o quê? Foi anunciar aquilo que ela viveu. Ela seguiu Jesus Cristo. Ela reconheceu, ela adorou e ela seguiu. Você precisa reconhecer, adorar e seguir Jesus. Ele é o Senhor da sua vida. Quero que você vá ficando em pé, para a gente poder rezar um pouquinho. Nós vamos, em primeiro lugar, renunciar aos deuses que foram dominando a nossa vida. Quais foram eles? Reconheça, vai reconhecendo os deuses que foram dominando a sua vida. Quais foram? O dinheiro, a bebida, as pessoas, né? Até aquele projeto pessoal que nem era projeto de Deus, era o seu Deus. O seu carro era o seu Deus. O dia que arranharam o seu carro, você chegou a bater, né? E disse palavras pesadas. O seu Deus era o emprego, aquele empregão que você tinha. Depois que ele foi tirado de você, sua vida se afundou. O seu Deus era o seu filho. Desculpe dizer isso. Às vezes a gente faz do nosso filho nosso Deus. A gente coloca o filho no centro da nossa vida. E a gente fica rodando em volta do filho, do casamento, da casa. É o meu Deus. O meu Deus é a minha casa, é a minha família. O meu Deus é o meu trabalho. Meu Deus são as coisas que eu tenho. E a nossa vida fica centralizada naquele Deusinho, né? Sua vida hoje precisa estar centralizada em nosso Senhor Jesus Cristo. Estenda as suas mãos e se abra a Ele. Vá dizendo com as suas palavras: Senhor, eu me abro a Ti. Eu rasgo o meu coração, Senhor. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Eu quero que o Senhor reine sobre a minha vida, que o Senhor impere. Eu quero estar sobre o domínio da vossa graça. Eu quero estar sobre o domínio do vosso olhar, Jesus. Eu não quero mais me esconder. Você que andava escondido, que se escondia, tinha vergonha do que você fazia. Fazia as coisas no escondido. Jesus está chamando você de volta. Sai do seu esconderijo, meu irmão. Sai, eu quero fazer uma obra nova na sua vida. Eu quero encher hoje o cântaro, o jarro da sua alma que anda vazio. Eu quero preencher a sua vida. Eu quero te dar água viva. Eu quero te dar um novo sentido para viver. Eu quero modificar a sua história. Você não imagina o projeto que eu tenho para você quando você escolher estar sobre o meu senhorio, escolher viver os meus projetos, os meus planos. Você não imagina o que eu tenho para você. Um projeto de felicidade. Larga, joga fora, meu filho, os deuses que até hoje dominaram a sua vida. Começa a viver um caminho comigo. Começa a viver um caminho comigo. Eu quero preencher o cântaro da sua alma, o jarro da sua alma que anda tão vazio. Ele vai dizendo ao Senhor: eu quero, vem Senhor, enche-me. Eu sou Jesus, essa mulher samaritana que está com um jarro vazio, que precisa hoje, Senhor, da tua graça. E eu quero, Jesus, me encontrar contigo. Eu quero pedir, Jesus, que o Senhor venha reinar sobre a minha vida. Vá soltando a sua voz, ora no Espírito. Isso. A imagem que me vem são de mãos que estavam atadas, pessoas que estavam amarradas com cordas.
que tinha a vida atada a alguma situação. Sua vida estava amarrada a alguma coisa ou a alguém. E nesta oração o Senhor está desfazendo as amarras. Solte a sua voz, ora no Espírito, meu irmão. A imagem são de pessoas que estavam com os olhos vendados. E Jesus chega e tira aquela lama, aquela crosta que estava sobre os seus olhos, que não permitiam que você enxergasse longe naquilo que Deus estava preparando para você. Obrigada, Jesus. Jesus está tocando em pessoas também que estavam dominadas nas suas esferas sexuais, na pornografia. Você não conseguia largar aquele vício. Hoje Jesus está libertando você. Obrigada, Senhor. Levante alto as suas mãos, vá orando no Espírito. É libertação. Ele é o Senhor da nossa história. Ele é o Senhor da nossa vida. Reina sobre nós, Jesus. Derrama a tua graça sobre nós. Vem, Senhor Jesus, domina a nossa vida, domina cada um de nós. Vem, Senhor Jesus. Shiriri alamari 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 alabalarie. Shiriri alamari alamarie. Shiriri alamarie. E antes da gente terminar, eu quero trazer uma frase do meu livro Mulheres Curadas, onde eu falo sobre a samaritana. Eu gosto demais dessa frase. E ela diz assim, para a mulher samaritana: mulher, qual a diferença entre o carvão e o diamante? Você sabe? Qual é a diferença do carvão e do diamante? No espaço de milhões de anos, um pedaço de carvão transforma-se num fúlgido diamante. Olha só. Uma mulher, um homem que passa pelas mãos da misericórdia, converte-se num instante numa rainha, num rei. Além disso, mulher samaritana, venho dizer na luz desse meio-dia, sendo uma mulher, um poço infinito, nem 5 maridos, nem 500 maridos, nem todos os amantes do mundo serão capazes de saciá-lo. Só o infinito poderá preenchê-lo. E o infinito é o Senhor, que pode transformar esse carvão que eu sou e você é, num lindo diamante. Pode aplaudir a obra de Deus. Só Ele pode te transformar num lindo diamante, numa pedra preciosa. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Obrigado. E mais uma vez aplauda ao Senhor. Aplauda com força, com alegria. Bendito e louvado seja Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, não, mas o Senhor realizou tantas coisas em nosso meio. Eu acho que a gente pode glorificar o Senhor com mais força e com mais fé. Vamos lá? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos